Vamos falar sobre cinema agora, nosso espaço de cultura aqui no Bom para Todos, toda sexta-feira. Já vou chamar o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre aqui com a gente. É sempre muito bom conversar com o Luiz Zanin. Tudo bom, Zanin? Tá. Tudo bom, Thalita? E você, tudo tranquilo? Ai, eu tô achando que tá todo mundo trajado aqui, olha, para esperando esse 2 de outubro. Olha que beleza. O Leandro ali também com a camisetinha especial. Agora veio o Zanin também. Tô achando ótimo. Muito bom. Vamos lá, vamos Temos falar que sobre nos as trajar de estreias, acordo então. com o tempo que vivemos, né? Exatamente, né? O tempo nos pede essas roupas. Pois é. Vamos falar sobre estreias brasileiras, então. Sempre muito bacana falar sobre filme brasileiro. E a gente começa com O Jardim Secreto de Mariana, um filme de Sérgio Rezende, está entrando nos cinemas agora. Eu sempre assisto aos clipes, né, aos trailers, e achei super bonita a história. Eu adoro essa atriz, inclusive, acho ela muito boa, acho ela super sensível e achei muito bacana. Me conta, o que, que você achou? O que a gente pode esperar desse filme? Então, você se queixa que eu só trago assuntos muito pesados aqui, então, de vez em quando eu trago alguma coisa leve, eu trago o que estreia. E esse filme é um filme, vamos dizer assim, é um filme romântico, quase que à moda antiga, né? Você falou da atriz, que é a Andréa Horta, né? A gente não pode esquecer que ela interpretou maravilhosamente bem o papel da cantora Elis Regina, né? Foi premiada por isso. Claro! É uma atriz assim muito boa, atriz muito maravilhosa. E ela contracena com um ator que é menos, pelo menos era menos conhecido por mim, que é o Gustavo Vaz, né? E eles formam um casal, né? João e Mariana. O filme se chama O Jardim Secreto de Mariana. E é uma história romântica, mas é uma história romântica que não é nada água com açúcar, que ela traz vários impasses, vários dramas, né? Ela começa com o casal separado, né? É o João que pega a bicicleta e anda, assim, faz uma longa viagem de bicicleta em busca da mulher que ele perdeu em algum determinado momento. Nós não sabemos exatamente por quê, né? A gente só sabe que ele recebeu uma carta de rompimento e que ele vai procurar essa mulher que ele amou muito, que ele ama ainda, 5 anos depois, né? E ele vai encontrá-la numa região totalmente paradisíaca, né? Que em Otim, lá nos arredores de Brumadinho, onde fica aquela exposição ao ar livre, né? Arte e natureza, né? De uma maneira muito bonita, né? E ela é uma bióloga que a gente chamaria ser de natureba, né? Ela só acredita nas coisas naturais, tal, e adora flores, e ela tem uma tese sobre a reprodução das flores e dá aula sobre o assunto, tal. E ele é um economista. A história do filme é a história desse reencontro e a história de por que esse romance demora a engrenar e não deu certo num determinado momento e eles vão ter que tomar uma série de providências para se reunir. E é uma história também que, apesar de parecer às vezes anacrônica, fala, não, história romântica, num tempo que a gente está vivendo e tal, né, de guerra, de luta contra o fascismo e tudo mais. É um filme que eu confesso a você, Thalita, que de vez em quando eu preciso repousar um pouco da guerra, pensar em outras coisas, ver outras coisas, até para me potencializar para lutar contra tudo isso que está aí. Então, é um descanso, assim, tanto mental, quanto sentimental, quanto emocional, para a gente recarregar as baterias. E esse filme fornece isso, né? Com um visual muito bonito. Se você viu o trailer, você viu que o visual, assim, eles estão sempre em contato com a natureza maravilhosa, é quase que um jardim do Éden. Né? Eu na crítica que eu escrevi para o jornal, eu até fiz uma comparação assim, é como se eles fossem Adão e Eva, assim, num paraíso, um paraíso que num determinado momento se perde e que eles precisam tentar reencontrar.
Então o filme tem esse enredo, né? Tem esse elenco que é muito bom. Eu gostei muito do Gustavo Vaz, a Andréa Horta, como eu te disse, eu já conhecia de outros filmes, é uma grande atriz, né? E tem o hoje veterano Paulo Gorgulho, que é um ator também muito conhecido no Brasil e que faz o pai do rapaz, faz o pai do João e é o cara que dá de presente para esse casal um sítio lá em Minas Gerais que eles transformam num verdadeiro paraíso. Um paraíso, repito, sem adiantar muito da história, que num determinado momento será perdido e depois precisará ser reencontrado por esse casal. Mas eu não digo e vocês que vão assistir o filme descubram os motivos e as razões. Zanin, eu tinha lido o seu artigo, a sua crítica, né, sobre o filme, e daí eu já tinha Ah, achado tá. muito bacana. O nome do filme me chamou muita atenção também, achei bonito. E daí, quando vi que tinha a Andréa Horta, que realmente eu gosto muito dela por conta do papel da Elis, né, que foi muito É. marcante aquele filme. E daí eu fiquei ainda mais, assim, animada. Agora, eu concordo em absoluto com você, assim, eu falo sempre, eu reclamo dos filmes pesados, eu me abalo muito fácil, sabe? Eu sou muito manteiga derretida. E daí, assim, eu assisto um filme forte, eu passo uma semana depois lamentando aquela realidade que o filme trouxe. Então, eu preciso de filme água com açúcar, para realmente, a resistência eu faço aqui, eu faço em outros campos, mas na hora de assistir um filme eu não consigo. Coisa pesada me machuca demais, sabe? Então eu gosto quando tem um assim mais fraquinho. É bom para a gente descansar um pouco, para repor as energias, vamos dizer assim, né? E É, esse é. filme, apesar disso, ele é meio água com açúcar em certos pontos, isso é verdade. Mas ele não é um filme bobo, não é um filme, porque filme que é muito apelativo, que é água com açúcar, que é feito para te fazer chorar e tudo mais, eu não gosto também. Eu me sinto chantageado emocionalmente, sabe? Mas esse filme não é assim, não. Ele é um filme honesto, ele é um filme que tem muitos pontos positivos. E o diretor, que é o Sérgio Rezende, é um cara já veterano, né, que tem uma filmografia muito extensa, e ele se meteu em vários outros assuntos ao longo da filmografia. Por exemplo, um filme dele que fez muito sucesso e deu muito o que falar nos anos 90 foi o filme Lamarca, que é consagrado ao guerrilheiro Carlos Lamarca, que foi assassinado na Bahia na época da luta armada, né? Ele fez um filme sobre a Guerra de Canudos, né? Ele tem, ele varia muito a temática da obra dele, né? E ele tem um filme, Thalita, sobre jardinagem, é um documentário sobre jardinagem. Então ele é um cara, ele pessoalmente, apaixonado por flores, por plantas. Ele tem um sítio tal que ele cultiva muito os jardins, né? E ele aproveitou essa tendência, esse gosto, esse hobby particular dele na ambientação desse filme, entende? E tem essa metáfora, né, que em tempos de crise a gente precisa cultivar o nosso jardim, né? Que é uma muito boa também. Quem gosta de jardinagem sabe que é uma delícia você mexer com as plantas e tudo mais, tal. Mas também é uma metáfora para dizer, olha, num tempo de uma boçalidade tão grande, de uma agressividade assim, do país do buraco, como nós estamos vivendo, sempre é bom a gente se dedicar, pelo menos uma parte do nosso dia, a alguma coisa que a gente goste muito de fazer. Seja jardinagem, seja música, seja literatura, seja uma boa conversa com amigos e amigas, alguma coisa que nos arranque dessa realidade, porque a realidade, na verdade, ela é multifacetada. Ela tem esse lado do horror, que é o horror político que nós estamos vivendo, mas tem todo o seu encanto também. A vida é encantadora também, né? Aliás, por isso é que nós temos que combater os fascistas, porque eles são contra a vida. Eles são fazem parte de uma ideologia da morte e da violência e da negação da liberdade. E nós somos o oposto disso. E muitas vezes nós encontramos na arte esse bálsamo que nos prepara para combatê-los. Tá vendo que a gente não consegue avançar na nossa lista de filmes? Porque a gente estende, é maravilhoso ficar falando sobre um único filme. Eu vou
provocando, o Zanin vem trazendo esse passado do diretor, que já me deixou ainda mais animada em assistir ao filme, muito bacana. E você sabe que eu tenho vários amigos que realmente, durante agora na pandemia, passaram a se dedicar às plantas, à jardinagem, a fazer pão, né? Virou até piada, que todo mundo estava fazendo pão agora durante a pandemia. Então é justamente isso que você trouxe. Que bacana, genial, genial. Vamos para o próximo, então. Olha só, vamos falar sobre outra estreia, que é um documentário, é Zimba, que mostra a trajetória e o imaginário artístico do diretor Ziembinski. Eu nem vou arriscar falar o primeiro nome dele, mas quero que, inclusive, o Zanin traga mais informações sobre esse documentário. Então, o Zimba é o apelido que tinha esse grande imigrante polonês que veio enriquecer a nossa cultura, chamado Zbigniew Ziembinski. Né? Ele viveu de 1908 a 1978. E ele é considerado o precursor do moderno teatro na América Latina. Ele foi responsável por uma montagem absolutamente inovadora, que foi a montagem da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Ele teve toda uma trajetória como ator e como diretor, e ele irrigou a cultura brasileira generosamente. É um desses imigrantes, dos muitos que vieram para o país, assim, fugidos da guerra, fugidos da ascensão do nazismo na Europa, e se estabeleceram aqui entre nós e trouxeram toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, e se tornaram brasileiros excepcionais, né? Irrigaram a nossa cultura, fertilizaram o nosso imaginário. E o Ziembinski é um deles. Esse documentário, eu vou dizer assim para vocês que vão assisti-lo, ele não é um documentário convencional. Ele é dirigido por um cineasta chamado Joel Pizzini, que é um diretor que acredita muito na inovação formal. Então, na verdade, ele não vai contar uma história do Ziembinski com começo, meio e fim, didaticamente, como são feitos os telefilmes, os documentários para televisão, que são mais didáticos. O Joel vai fazer uma espécie de um ensaio poético sobre a obra e sobre a pessoa do Ziembinski. Mas eu garanto a vocês que é absolutamente elucidativo da importância desse misto de ator, diretor e pensador para a nossa cultura. Nós somos extremamente devedores do trabalho do Ziembinski, tanto no teatro, principalmente, mas também na televisão e no cinema. Então, é um documentário que, apesar desse caráter assim, não linear e não didático, nos ensina muito sobre essa pessoa e nos sensibiliza para o seu trabalho. É muito bom documentário, eu recomendo vivamente esse filme. Para pessoas como eu, que não conhecem, inclusive, o trabalho, tá aí para a gente passar a conhecer quem é esse personagem tão importante aqui para a história da cultura brasileira. Ótimo. Vamos falar sobre um festival online que vai acontecer agora, é o 19º Recine, que é o Festival Internacional de Cinema de Arquivo. E daí tem um destaque nesse festival, que é o filme, deixa eu pegar aqui, Depois do Vendaval, que vai estrear durante o festival e fala sobre as greves dos metalúrgicos, lutas pela anistia, pela redemocratização do país, um registro importante nesse momento, inclusive, que a gente passa aqui no Brasil, né, Zanin? Ah, sim, sem dúvida. Primeiro, falando só um pouquinho sobre o festival, ele já é um festival tradicional, ele acontece presencialmente no Rio de Janeiro, e ele é dedicado à memória do cinema, aos filmes que já foram feitos, apesar de ele apresentar novidades também, mas ele apresenta muitos filmes que estão fora de circulação, e a ênfase dele é muito sobre essa questão do arquivo e da memória fílmica. Ele tem um festival irmão dele, que é o Festival de Ouro Preto, que no tempo que a gente viajava, eu ia todo ano também, que é a Cine OP, chamada Cine OP de Ouro Preto, né? OP de Ouro Preto. E são filmes são festivais muito valiosos, porque além da apresentação dos filmes, eles têm toda uma série de debates sobre a questão da preservação, sobre a questão
da importância e da influência da cultura cinematográfica na cultura como um todo e para nós todos como povo. Então, são festivais muito interessantes. E ele traz esse filme, que é um filme que é, como você falou, muito importante em qualquer tempo, em qualquer época, porque fala da nossa história, mas é um filme que tem importância redobrada nesse momento que a gente está atravessando. Ele é dirigido por três cineastas: Luiz Arnaldo Campos, José Carlos Asbeg e Sérgio Pel. E ele tenta retomar algumas etapas fundamentais da luta contra a ditadura militar aqui do Brasil. Primeiro, as greves dos metalúrgicos iniciadas em 1978, né? Que tem como grande figura o senhor Luiz Inácio da Lula Silva. E o ponto de vista dele é um ponto de vista carioca das movimentações no Rio de Janeiro. Mas ele tem que, naturalmente, se colocar como o epicentro de toda essa movimentação no ABC Paulista. Então, ele tem filmagens dessas movimentações na época em que se efetivaram e filmagem de alguns personagens na época de hoje, inclusive do Lula, filmagens recentes do Lula e de outros participantes, né? Depois ele tem a luta pela anistia, que foi uma luta muito importante, né, e que foi levada por mulheres maravilhosas, como essa que apareceu, Iná Meirelles, né, e que foi a luta para que houvesse uma lei da anistia e que as pessoas que tivessem sido perseguidas pelo regime, posteriormente exiladas, pudessem retornar ao país. E, por fim, o movimento estudantil, que entra também nessa composição de lutas pela redemocratização e que tem o seu ponto culminante da campanha pelas diretas já em 1984. Então, são esses três segmentos aí que compõem toda uma movimentação da sociedade brasileira, né, nos anos, vamos dizer assim, finais do regime militar, né? E como é importante, como foram importantes essas manifestações de rua, mas não apenas, né? Manifestações que foram nas praças, que encheram praças e que foram manifestações comoventes. Eu participei de algumas delas, me lembro assim com emoção até hoje, mas foram atividades também que se deslocaram para outros campos institucionais, movimentos de advogados, movimentos de intelectuais, professores, ou seja, houve toda uma concertação nacional em torno de um regime ditatorial que tinha que ser superado, né? Então esses personagens aparecem e é um documentário assim que é muito bom, muito informativo e muito emocionante para quem participou dessas lutas e para quem já ouviu falar delas e nelas pode se inspirar para os desafios que nós temos pela frente. Perfeito. Olha, o site, o link, quiser acompanhar, inclusive, a tela vimeo.com/Recine 2021, tá bom, pessoal? E só para a gente finalizar, a gente tem 2 minutinhos. Acho que a gente consegue falar sobre o cinema e política do Cine Belas Artes, que daí é um ciclo especial com filmes mais políticos que o Arte está organizando, e daí isso é presencial, né? Vamos falar rapidinho só sobre isso.
Então, esse ciclo vai até o dia 5 de outubro, então é bom aproveitar para quem gosta do cinema político, ele apresenta vários filmes assim que são filmes emblemáticos desse gênero cinematográfico. Começa com Outubro, do Sergei Eisenstein, que se remete à Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, né? E é um clássico do cinema. Outro clássico é Batalha de Argel, do Gillo Pontecorvo, que trata da guerra de independência da Argélia, nos anos 60, começo dos anos 60, né? E tem outros filmes premiados, como Um Grande Mistério, Desaparecido, Um Grande Mistério, Missing, né? Que chama do Costa Gavras, que é um diretor que a gente já comentou por causa de outro filme aí outro dia, né? A Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen, que fala como houve essa apropriação pelo nazismo de uma arquitetura, de uma estética do mal, uma estética do nacionalsocialismo, na época da ascensão do nazismo na Alemanha, né? E inclui filmes brasileiros, né? Uma dupla, principalmente, que eu gostaria de destacar, que é o Peões, do Eduardo Coutinho, e Entre Atos, do João Moreira Salles, que formam um par, né? Porque eles contam os personagens de metalúrgicos, muitas vezes já aposentados, e que conviveram com Lula na época das greves, das grandes greves, né? Você vê como tudo vai juntando, né? E o Entre Atos, do João Moreira Salles, que pega um outro lado, ele acompanha o Lula na campanha presidencial dele para o primeiro mandato. Ele pega os bastidores, ele vai acompanhar, entra no avião junto com Lula, vai nas caravanas e tudo mais, entrevista várias pessoas, mas é basicamente um documentário que, mais do que entrevistas, ele faz uma observação daquele clima de um candidato que estava concorrendo ali e que teria uma campanha vitoriosa e seria eleito presidente. Então, esses dois documentários, o Peões e o Entre Atos, eles compõem um par assim, que deve ser visto junto, porque ele é muito esclarecedor e muito elucidativo sobre aquele momento histórico tão importante que levou o Lula à presidência da República. É muito bom esse par, essa dupla de documentários. Aliás, se você quiser ver a agenda completa de exibição desses filmes, coloca Cine Belas Artes no Google, já vai te dar ali o site completo e você tem acesso a essa agenda, tá bom, pessoal? Zanin, tô estouradaça de tempo, mas olha, um beijo grande para você, bom ato amanhã e a gente volta a se falar na semana que vem. Boa semana, inclusive. Beijo, bom ato para todo mundo aí, cuidem-se e até a próxima semana.